Grato. Eu só falo para os meninos aqui que hoje a gente tem a Adriane e Karine aí, de convidadas aqui, né? Chamei elas para que elas pudessem assistir essa aula de hoje e já experimentar um pouco aí do que tem sido esses nossos encontros aqui, semana após semana. Meninas, olha, a gente tem aqui algumas regras. Primeiro, que sempre que possível, câmera aberta. Eu não gosto de ficar aqui falando, olhando para mim mesmo, né? E para as letrinhas. Eu tenho que ver alguém aqui na minha frente. Então, se possível, abra as câmeras aí para a gente ter esse contato visual. A outra regra é o horário, né? Sempre tentando ser o mais pontual possível, porque tempo para a gente não é algo abundante, né? Nossa correria, de noite a gente quer estar em casa, quer estar com a família. Então, o ideal é que a gente comece sempre nos horários. E todas as quartas a gente está aqui tendo esse encontro. A gente vem falando muito sobre processo comercial, sobre vendas, sobre estratégias, sobre canais de aquisição, né? Porque eu entendo que tudo começa a partir daí, né? Não adianta você ter um consultório lindo, organizado, perfeito, se você não consegue atrair pacientes, se você não consegue converter os pacientes que sentam na cadeira para avaliação em vendas, tá? Então, na aula de hoje, eu vou trazer uma estratégia, algo realmente bem prático, certo? Uma estratégia que eu aplico aqui nas minhas clínicas, né? Inclusive no momento eu falei para vocês, né, que a gente está com uma estratégia rodando aqui, vou até compartilhar com vocês como é que estão os números aí, certo? E até aqui, ao longo das aulas que passaram, nós estávamos preparando o terreno para esse momento, né? É óbvio que isso não termina aqui, isso é apenas uma estratégia inicial, para que vocês possam aqui, fazendo o que precisa ser feito, o resultado aparece, tá certo? O resultado aparece. Então, nós estávamos apenas preparando o terreno. Hoje a gente vai dar um passo além, tá? Hoje eu vou trazer a estratégia desenhada, né, organizada, com prazo, com o resultado que a gente espera, para que vocês apliquem e, de fato, comecem a experimentar e a metrificar o resultado no dia a dia de vocês, tá certo? Vejam, isso que eu falei agora é muito importante, pessoal. Metrificar. Aquilo que não se mede, não se melhora. Então, tudo que a gente faz, principalmente se tratando de estratégia, precisa ser registrado, precisa ter uma organização das informações. A gente precisa saber qual é o resultado que a gente está tendo a partir daquilo. Para quê? Primeiro, a gente entenda o que faz sentido e o que não faz, se o que eu estou fazendo está dando resultado ou não está, se eu estou perdendo tempo, certo? E, sobretudo, a gente consiga melhorar e potencializar aquilo que de fato faz sentido, certo? Então, quem esteve lá no curso lembra a pirâmide que eu mostrei, né? Onde eu disse que nós temos um empresário que está mais no operacional, né? Aquele que está no tático, que tem no estratégico. O dentista, no seu consultório no dia a dia, quando está atendendo, ele está apenas no operacional. E eu venho falando com vocês dia após dia, e o empresário, ele precisa ter o seu momento de pensar na estratégia da empresa, né? De pensar na estratégia da clínica, certo? Adriane e Karen já têm dito muito aqui que a gente precisa deixar de ser dentista apenas para que a gente possa se tornar dentistas e empresários. E para isso a gente tem que pensar na estratégia, tá? Josafá levantou a mão aí, foi sem querer? Não, eu queria apenas fazer um comentário para as meninas que estão chegando, que, como você disse, até hoje, né, vem preparando um terreno, e só nessa preparação, e aí eu digo por mim que não tenho aplicado a tarefa 100%, mas o pouco eu tenho aplicado só nessa preparação no terreno, já tem apresentado bons resultados, né? Isso só para deixar uma dica para as meninas aí que vale a pena, né? Hoje Diego vai fazer a abordagem aí, toda a aula, toda a mentoria traz uma novidade e é algo assim que às vezes estava na nossa cara e a gente não conseguia enxergar, não conseguia executar. É apenas essa minha colaboração aí. É isso mesmo, Josafá. E esse é o dia a dia do empresário, certo? Porque, às vezes,
a gente não enxerga mesmo, tá? A gente não enxerga mesmo. Eu trouxe na aula passada para vocês aqui, até brinquei, né? A mina de ouro. E acreditem, por muito tempo, eu não enxergava essa mina de ouro. Eu tinha uma base de dados, né, de cerca de, sei lá, 50, 60 mil vidas na região, e eu não enxergava isso, tá? Hoje eu estou fazendo um trabalho em uma base de dados com 5 mil pessoas, e o resultado está sendo espetacular. Então, o que o Josafá falou faz muito sentido. A gente, muitas vezes, não enxerga aquilo que está na nossa frente, aquilo que é óbvio, que tem muita gente aí pescando, minerando e tendo resultado, e a gente não está enxergando, não está fazendo o mesmo, certo? Principalmente o dentista, tá? O dentista, ele é um ramo, obviamente, né, tão, de forma negativa, mas a gente acaba se tornando um escravo do mocho, certo? A gente entra no consultório, às vezes, 8 horas da manhã e sai 8 horas da noite. Durante esse período, a gente não consegue atender celular, a gente não consegue fazer uma ligação, a gente não consegue responder uma mensagem, a gente não consegue fazer nada. Almoçar. Mal para comer, não é isso, Matheus? Entendeu? Então, a gente acaba, de fato, dedicando 100% do nosso tempo àquilo. Isso faz com que a gente, de fato, não enxergue as possibilidades, as oportunidades que existem ao nosso redor. Então, por isso que eu venho dizendo desde o começo que, para ser um dentista próspero, para ser um dentista que tem resultados no mercado atual, a gente tem que dedicar tempo em pensar na estratégia da nossa clínica, tá? Não é só atender, pessoal. A gente tem que pensar na estratégia, tem que criar estratégia, tem que implementar estratégias, tá certo? E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é esse pensamento estratégico. É algo que em algum momento eu parei para desenvolver, eu implementei, eu testei, eu vi que funciona, aí agora eu estou trazendo aqui a receita do bolo pronto para vocês, mas para que vocês também tenham resultado, vocês precisam implementar, ok? Então, me digam aí, alguém me diz aí, como é que está a questão de tempo aí de vocês? Tem dedicado tempo para pensar, 1 hora no dia, 2 horas no dia, 2 horas na semana, enfim, tem dedicado algum tempo para dizer assim, olha, eu não estou atendendo, pensar. Fala aí, Josafá. Diego, eu acho que praticamente similar ao tempo de mentoria da gente, vem falando, mas eu venho intensificando isso de umas semanas para cá. Eu estou tirando pelo menos um turno da semana. Eu sei que também tem a questão, como eu não consigo fazer essa administração de tempo todos os dias, em decorrência de outro trabalho, eu acabo tirando pelo menos um turno, né, que está mais tranquilo, ou, por exemplo, eu atendo até 3 da tarde, aí de 3 em diante, e aí eu fico no consultório, porque se eu sair do consultório, aí o foco é outro, infelizmente. E eu Isso. também já percebi isso. Eu digo, vou para casa lá, eu ajeito alguma coisa, vou adiantando outra, e não adianta. A gente tem que ficar lá mesmo, com aquela sensação de consultório vazio, entrega as músicas, dá aquela sensação nos primeiros dias, você diz, porra. Aí, logo no início, eu achava assim, eu dizia assim, rapaz, as pessoas devem estar pensando aí, não tem ninguém nesse consultório, né? Mas só que nos bastidores, a gente precisa fazer esse serviço. Como eu não tenho um escritório em casa, né, Diego? Então, eu tenho que fazer do consultório o escritório também. Aí, por exemplo, hoje à tarde eu não atendi. Atendi pela manhã, não atendi à tarde. Para resolver algumas coisas particulares também, coisas do consultório e também particular. Porque, como você diz, a gente vive escravo do mocho, às vezes a gente perde até a qualidade de vida, né? A gente perde tempo de fazer uma atividade física, de se alimentar bem, de cuidar da saúde e da própria gerência do consultório. Isso, exatamente. Então, se a gente ficar dedicando 100% do nosso tempo ao atendimento, a gente não vai crescer, tá certo? Isso é óbvio, a não ser que você seja um profissional extremamente, mas extremamente fora da curva e que faça algo muito diferente, enfim, que as pessoas briguem para ser atendido por você. Caso contrário, a gente não consegue crescer, certo? E você, Felipe, aí com sua rotina aí, PSF, consultório, como é que Rapaz, tá? vou ter que sair desse PSF, vai ter jeito não. Saí de casa 7 da manhã, tô pisando em casa agora, que horas?
7 e quanto, hein? Meu Deus do céu. Um bagaço aqui, ó. Aí essa rotina anda assim. E aí, dia de sexta, eu atendo no PSF até meio-dia. Aí dou o gás. A tarde toda atendendo. De 1 hora da tarde, tá cheio. Sábado, dia todo. Manhã e tá sendo a tarde também. O dia de descanso, paz, sem fazer nada, entre aspas, é o domingo, bicho. E a, Rapaz, não tá dando não, esse PSF. e a estratégia? E a A estratégia? estratégia é quando tem teu desespero. Quando cai a semana do Felipe, paciente, eu já penso na estratégia, corro atrás do paciente, follow-up, mensagem, aí Felipe, começa a aparecer. se você dar um gásinho, aplicar um pouco das estratégias e se dedicar em uma semana no seu consultório, você tira do mês do PSF, você vai passar a ter qualidade de vida. No primeiro mês vai criar aquele susto no orçamento, sabe? Talvez não, que você já está implantado no seu consultório. Você vai ter mais tempo da sua academia, você vai ter mais tempo de se alimentar, vai ter um descanso, mais tempo de planejamento e tenha certeza que o dinheiro é muito mais que o PSF. O PSF é uma experiência boa, não deve a ninguém. Eu Mas percebi, financeiramente falando, chega um momento, meu irmão, que você está tomando prejuízo. eu E vai ser percebi mais valorizado, né? nas férias de fim de ano. O PSF eu não vou largar agora, mas eu só fico até dezembro, no máximo. Só para dizer assim, não vou largar no meio do ano. Tem meus pacientes lá do povoado que, de certa forma, eu gosto, que cria afinidade. E eu Ô consigo, como eu Felipe, para falei você aqui ter uma antes, experiência, quando tem recesso aí, durante o recesso, a sua demanda do consultório, você percebe que cobre o PSF? cobro o PSF e eu tenho, de certa forma, mais tempo para executar procedimentos de alto valor. Por exemplo, uma restauração indireta, um tratamento endodôntico, Tá consigo vendo? agendar direito melhor os implantes, Perfeito. E dou aí mais você, assistência ao diante desse orto. tempo que você tem, você ainda fica mais paciente, fica com a visão mais apurada até na qualidade do seu serviço, Com entendeu? certeza. Você não fica com aquela mente fadigada, fadonha, você doido para terminar, para despachar, para ir embora, entendeu? Eu voltei de safado, mas é assim mesmo, só vai até dezembro mesmo. Vamos lá, passa o microfone para mim agora. Eu deixei essa conversa entre os dois aí, porque Josafá está falando algo por experiência própria, né? Então, é interessante isso aí, até porque eu acredito que, de fato, o serviço público não entrega as melhores oportunidades que a odontologia, não oferece as melhores oportunidades que a odontologia é capaz, tá certo? A gente já conversou muito sobre isso aqui. E vejam, pessoal, eu falei aqui no primeiro dia da mentoria, a mentoria, ela é como um clareamento caseiro. Se a gente passa para o paciente não aplica, não tem resultado. Então, se eu falo para vocês aqui uma estratégia, se eu trago ideias, se eu trago conceitos e vocês não aplicam, vocês também não vão ter resultados, tá certo? E para aplicar é necessário tempo, é necessário dedicar tempo. É óbvio que só o fato de vocês estarem aqui 1 hora por semana, né, nessa reunião, nessa aula, vocês já estão ali pensando na estratégia do negócio de vocês já estão sendo motivados, vocês já estão vendo que, além do mocho, existe um mundo, né, um mundo paralelo que, de fato, traz resultado. Então, isso já é importante. Mas, veja, 1 hora por semana é muito pouco, tá? 1 hora por semana realmente é muito pouco para que vocês implementem tudo que a gente vem passando aqui. Ok, pessoal? Então, ó, ao longo das aulas passadas, a gente falou sobre os conceitos, né, do comercial, né, sobre o dentista ser um vendedor dentro do consultório, obviamente que com ética, com sabedoria, com respeito. A gente trouxe alguns canais de aquisição, a gente falou sobre o Instagram, né, a gente falou sobre o marketing de referência, né, a indicação, a gente falou sobre também a base de dados de clientes, de pacientes que já passaram pela clínica de vocês. 3 canais de aquisição que, para mim, são, assim, os que trazem o melhor resultado para as clínicas, especialmente para quem está começando, porque não demanda grandes investimentos, não demanda você investir no tráfego pago, não demanda você fazer uma propaganda de uma rádio cara, não demanda você, de fato, tem um CAC zero, né? Custo por aquisição de cliente zerado, ok? Então faz muito sentido. E esses canais de aquisição, eles são suficientes para que a gente possa implementar essa estratégia que eu vou passar para vocês hoje, tá? Eu denominei essa estratégia de start inicial 30 mil. Por quê? Porque a ideia é que, ao aplicar essa estratégia, vocês possam faturar mais 30 mil.
ok? Em 45 dias. Nós vamos ter 15 dias de preparação, vocês vão precisar preparar a rotina de vocês, principalmente, né? Para aplicar essa estratégia, vocês vão precisar preparar o consultório de vocês. Tem alguém pedindo para participar aqui, só um momento. Jéssica. Jéssica chegou, boa noite, Jéssica. Então, vocês vão precisar se preparar, tá? E isso vai acontecer durante os 15 dias iniciais, e nos 30 dias seguintes, vocês vão executar a estratégia. Ao final desses 45 dias, ou ao final desses 30 dias de execução, a ideia é que vocês faturem mais 30 mil. Por que mais? Porque além do que vocês faturam hoje, certo? Além daquilo que vocês já estão fazendo aí no dia a dia do consultório de vocês, a ideia é que vocês faturem mais 30 mil. Isso é uma estratégia inicial, tá? Que serve, que funciona para todo mundo. E, pessoal, não tem como, né, você pensar em vendas, você pensar em comercial sem ter estratégia. Eu vou mostrar para vocês aqui que estratégia funciona, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela, só um momento. Vocês viram que eu já compartilhei com vocês que aqui a gente está fazendo uma ação que eu denominei de plantão do implante dentário, certo? E eu falei para vocês que nessa estratégia a gente iria trabalhar principalmente a base de contatos que a gente tem cadastrado aqui no nosso sistema, ok? Nós vamos trabalhar também tráfego pago, nós vamos trabalhar também o marketing de referência, mas principalmente a ideia é trabalhar a base de clientes. Eu falei para vocês que aqui hoje no nosso sistema, como é um sistema novo, né, que a gente mudou há cerca de um ano, nós tínhamos uma base com 5 mil pessoas, tá? E nós estamos abordando essas pessoas diariamente. O que é que nós temos de resultado aqui até agora? Vocês já estão vendo minha tela aí, né? Um momento. Então, aqui, ó, aqui é o nosso CRM, já mostrei para vocês em outra oportunidade também, plantão do implante, é o nome da ação. E aí nós temos as etapas. Isso aqui é como se fosse uma fila, pessoal, tá? Então, quando a gente faz o contato com a pessoa está aqui, e depois a gente vai passando ele na fila, né? Em cada coluna aqui. O que é que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui, ó. Nós temos 2 semanas dessa ação. Só nesse canal, nós já fizemos 19.900 de venda. Só nesse canal, nós fizemos 5 vendas, um total de R$19.900 em menos de 2 semanas. Tá certo? Então, por que eu falei que a base de cliente é uma mina de ouro? Por isso. Aqui eu estou falando para vocês de 19 mil em vendas que estava esquecido. Que se eu não tivesse abordado a minha base de clientes, eu não iria vender. Entende? E o melhor, sabe quanto isso custou para mim? 0. Não investi R$1 em tráfego pago para vender esses 19.900. Sim, nós temos o tráfego pago rodando, mas aqui nesse CRM, certo? Aqui só está entrando os pacientes, as vendas feitas para a nossa base, certo? Para os pacientes que vêm do tráfego pago, do orgânico, nós temos um outro CRM para gerir isso, certo? Aqui é um CRM do nosso próprio sistema de gestão, então só entra os pacientes da nossa base. E aí, o que é que vocês acham? Uma estratégia que em um único canal de vendas, em 2 semanas, a gente conseguiu vender quase R$20 mil. Diga aí, Josafá, o que é que você acha? Funciona ou não? Funciona, Diego, funciona. Claro que o que eu fiz não chega a esse nível, né? Mas eu queria compartilhar uma experiência, assim, mínima, mas que só para apresentar os resultados. Eu pedi para a menina, entre a recepção e auxiliar, durante a semana, nos horáriozinhos que eles chegavam antes, tal, pegar os pacientes de Orton, né, que já tinham mais de 6 meses, né, que aí a gente vai tratar a questão da limpeza, e os pacientes do consultório. Claro que minha base de dados está desorganizada, boa parte dela está no papel ainda, mas elas conseguiram fazer um levantamento, não muito, mas
pouco, e desde aí, boa parte já não só agendaram, mas como a gente já conseguiu realizar a limpeza. O objetivo era a questão da limpeza, né? Aquela limpeza de rotina, né? E aí eu fiz isso como um teste e percebi que realmente o resultado vem, né? Não foram todos que chegaram a aderir, mas alguns, se eu nem lembrava, já tem todo esse tempo, né? E aí já estamos com alguns agendamentos prévios aí para os próximos dias. Perfeito. Então, assim, quando a gente faz com intenção, funciona, pessoal. Eu vou mostrar aqui uma outra coisa ainda. E por que que eu mostro isso? Porque é para motivar vocês que não é fácil, pessoal. A gente precisa dedicar tempo, a gente precisa se esforçar, certo? Mas o resultado vem. Quando a gente faz o que precisa ser feito, e, sobretudo, com intenção, o resultado vem. Ainda sobre essa campanha que a gente está fazendo aqui, deixa eu só mudar aqui, vou colocar uma planilhazinha que eu faço um acompanhamento aqui para comunicação interna aqui com o pessoal do time, né, da equipe. Pronto, essa planilha aqui mostra o resultado, tá? Então, até agora, nós fizemos 712 contatos, eu tenho 3 pessoas da equipe fazendo esses contatos com as pessoas, tá? Então, nós tivemos no total 712 de 5 mil, lembram? 5 mil. Nós estamos com uma taxa de agendamento de 3,23%. Esse comparecimento ainda não é fidedigno, porque a maior parte dos agendamentos ainda estão para datas futuras. Um total vendido, 19.910, tá? E eu tenho aqui um ticket médio de quase R$ 4.000, certo? Sabe o que é que isso significa, pessoal? Que quando eu trabalhar, porque tudo é estatística, certo, gente? Quando a gente começa a fazer gestão, a gente começa a ver a nossa ação como dados, e os dados trazem estatísticas. O que é que isso significa para mim? Olha, eu tenho 5 mil nomes para trabalhar inicialmente. Se eu tiver uma taxa de 3,23% de agendamento desses 5 mil, eu vou agendar 161 pacientes. Se desses 161 pacientes, 80% comparecerem, que é a taxa que a gente tem de comparecimento na clínica hoje, eu vou ter 129 pacientes atendidos. Mas eu não sou mágico e não vendo a todo mundo, né? Então, vamos supor que eu feche apenas 75% dessas vendas. Eu estou falando aqui de 129 vezes 75%, que dá 96, vezes 4 mil de ticket. Eu estou dizendo para vocês que, ao final dessa campanha, eu vou vender R$ 387 mil. Por isso que, na aula da semana passada, eu disse para vocês que a gente iria tratar sobre a mina de ouro, tá? E eu continuo pensando que a nossa base de dados é sim uma mina de ouro. Portanto, quem já tem uma base grande, precisa aprender a trabalhar com ela. Quem ainda não tem, precisa construir essa base de dados, essa base de informação, com um sistema adequado para isso, para que, em algum momento, vocês também consigam fazer uma ação como essa minha. Pessoal, a minha meta para essa ação é de vender 300 mil em 3 meses, só nesse canal, tá certo? 300 mil em 3 meses. Eu vou vender muito mais, certo? Eu estou falando em 2 semanas, eu já vendi 20 mil. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, e aí, se tratando da base de dados, da base de clientes, o que eu falo para vocês nesse momento é isso. Se ainda não tem uma base grande, comece a enxergar isso como algo que você está regando, né? Você plantou e você está regando, em algum momento você vai colher os frutos. E organiza, Jonathan, organiza, Felipe, organiza Jéssica, Mônica, Matheus, Adriane aí e Karina, organiza as informações, a base de dados de vocês, porque isso, sim, é uma mina de ouro, em algum momento vocês vão usufruir disso. Deixa eu mostrar outra coisa curiosa para vocês aqui, tá certo? Vou botar aqui o sistema de novo, para aparecer aí. Ó, eu vou colocar aqui, ontem eu fiz, vou botar minha agenda aqui, minha agenda de ontem, tá? Ontem eu atendi 3 pacientes novos aqui, ó, Analice, Maria das Graças e Elane. Ontem os pacientes faltaram, olha o tanto de paciente que faltou aí, tudo que tá vermelho aqui, cancelou, faltou. Ontem o pessoal furou mesmo a agenda aí. Então foram 3 pacientes novos, Analice, Maria das Graças e Elane, tá?
eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, que é curioso, e a ideia é que vocês entendam que tudo que a gente tem conversado aqui, de fato, faz sentido, né? Isso aqui é um relatório dos orçamentos, dia 12, foi ontem, dia 12. Pronto, aqui são os orçamentos e as vendas que eu fiz para as 3 pacientes. Então, ontem foram 3 avaliações, eu fechei as 3 vendas. Uma de 6 mil, não, uma de 5 mil, uma de 12 mil, uma de 3.400. Só na data de ontem foi R$ 20.400 vendidos. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque dessas 3 vendas aqui, apenas uma foi no canal da base. Eu acho que foi essa, Eliane, tá? Essa aqui veio da base, ok? Essa aqui foi lá na estratégia do plantão do implante, certo? Ana Alice veio do Instagram, orgânico, e Maria das Graças veio de indicação. Ok? Então, eu estou mostrando aqui 3 vendas que eu fiz num dia, que cada uma veio de um canal diferente, né? E, sobretudo, todas 3 sem custo nenhum de aquisição para mim. Maria das Graças é sogra de uma paciente que fez implantes comigo há cerca de 15 dias, e ontem, né, já retornou, já tinha vindo para avaliação, ontem retornou decidida e fechou o tratamento. Tá? Analice pesquisou no Instagram uma paciente de Cipó, quem conhece a região aqui sabe, Cipó está aí a cerca de 80 quilômetros de Cícero Dantas, e ela pesquisou um dentista que faz faceta, chegou no meu Instagram, agendou a consulta, agendou a avaliação, veio e fechou. E a paciente Laine, que foi da nossa ação na base de dados. Então, pessoal, nós temos aqui 3 vendas, cada uma de um canal diferente, e, sobretudo, as 3 sem custo nenhum. Nessas 3 de ontem, nenhuma veio de tráfego pago, eu não precisei investir nada aí para adquirir esses pacientes, tá? Então, a ideia de trazer isso para vocês é só para reforçar. Eu, às vezes, sou muito repetitivo com o que eu acho que, de fato, precisa entrar na cabeça de vocês. A estratégia funciona, quando a gente pensa de forma intencional, funciona, mas, para isso, a gente vai precisar dedicar tempo. Agora, vamos à nossa estratégia, basicamente dita. Já disse aqui que a gente vai chamar ela de start inicial 30 mil. Acho que Jéssica chegou depois que eu falei isso. Jéssica, a ideia é apresentar uma estratégia que vocês possam aplicar e faturar mais 30 mil reais em 45 dias, 15 dias de preparação, 30 dias de execução. Então, hoje é dia 13, nós vamos entrar em um consenso aqui de, até o final do mês, vocês prepararem tudo e, a partir do dia 1º de setembro, vocês executarem essa estratégia para que a gente chegue ao final do próximo mês e vocês conseguindo alcançar esse resultado. Todos juntos comigo? Então, quem não tiver disposto, é só dizer, viu? Mas vai ser, não tem muita coisa a perder, não, só ganhar. Então, todos prontos, né? Vamos lá. Então, a estratégia, pessoal, ela precisa, né, ter alguns princípios, alguns pontos chaves. Primeiro, toda estratégia de vendas e de marketing precisa ter uma oferta muito clara. Não dá para você fazer uma ação de vendas para vender qualquer coisa ou para vender tudo. Concordam comigo? Já pararam para perceber que nos comerciais de TV, uma grande rede de varejo lá faz um anúncio, eles elegem produtos específicos e divulgam. Eles não divulgam a loja toda. Então, os comerciais, as propagandas de supermercado, por exemplo, eles anunciam o preço do feijão, do arroz, do macarrão, da carne, que é o que de fato chama o público para dentro do mercado, para dentro do comércio, certo? Nós não vendemos produtos, nós vendemos serviços de saúde e qualidade, mas a lógica é a mesma. Se a gente quer ter uma estratégia bem sucedida do ponto de vista comercial e de marketing, a gente não pode apenas vender um dentista, vender um consultório odontológico. A gente tem que vender algo em específico, a gente tem que apresentar uma oferta clara e objetiva para o nosso público, para as pessoas que a gente vai, de alguma forma, abordar, certo? E é óbvio que outras pessoas virão. Eu mostrei para vocês aqui o meu resultado lá do plantão do implante até então, mas aquelas pessoas que compraram não são todas de implante, não.
tem, inclusive, 2 casos de facetas fechados, dentro daqueles 19 mil de vendas. Tem 2 casos que eram facetas de resina. As pessoas receberam a mensagem se tratando do implante, do plantão do implante, agendaram a avaliação, né, e ao chegar, disseram, não tenho interesse em implante, eu quero saber sobre facetas, eu quero saber, preciso fazer restauração, preciso fazer canal, enfim. As pessoas que recebem essa abordagem, muitas vezes não vão ter a demanda e a vontade de fazer aquilo que vocês estão oferecendo, mas, muito provavelmente, elas terão outras. E elas vão optar por fazer essas avaliações com vocês, tendo em vista que vocês tiveram a iniciativa de aparecer para elas de alguma forma, certo? Então, a oferta precisa ser clara, tá certo, pessoal? A execução precisa ser focada. Não se faz uma ação comercial, uma ação de marketing, sabe, por fazer, vou gravar um vídeo hoje, vou gravar um vídeo semana que vem, vou mandar uma mensagem hoje para um paciente que não vem na clínica há um ano, a semana que vem eu mando para outro, não, pessoal, aí não tem resultado. A ação precisa ser focada, precisa ter intensidade, precisa ser feita com propósito. Vocês vão receber muitos nãos, mas quando a gente faz isso em uma grande escala, nesse meio, vocês vão receber sim também, certo? E diariamente, a gente tem um grupo aqui que eu criei só para o nosso plantão, né, que estão as pessoas envolvidas aqui da clínica, e hoje, por exemplo, as meninas sempre compartilham, né, os áudios que os pacientes mandam, engraçados, é um paciente que deu um carão, né? Minha filha, quem já viu você... Onde você já viu a pessoa que ganha um salário mínimo fazer implante, não sei o que, sabe? Paciência. O que é que eu digo? O que é que eu disse a ela? Você disse, olha, o que é que você respondeu? Ela disse, eu agradeci, tá? Eu disse, então pronto. Então, amor ao próximo. Amor ao próximo. Se esse não quer, que venha o próximo. Vamos oferecer ao próximo. E é assim que a gente tem que ser. A gente não pode se abalar com uma mensagem negativa de um paciente. Certo? Veja, eu mostrei para vocês que nós já fizemos mais de 700 abordagens na nossa base. Dessas 700 tiveram apenas 20 agendamentos. Desses 20 agendamentos, 5 pacientes fecharam. Alguns ainda não chegaram na data do agendamento. Nós vamos ter mais fechamentos. Só são apenas 3,25% de agendamentos. Isso significa que a cada 100 pessoas que a gente está mandando mensagem, apenas 3 estão agendando. Aí, vamos mandar para mais gente, certo? E eu posso dizer, pessoal, essa estratégia a gente começou com intensidade, eu falei que a ideia era trabalhar bem a base de clientes que nós já temos, e está dando tão certo que eu até segurei o tráfego pago, a gente não está rodando tráfego pago ainda para essa estratégia do plantão do implante. Por que eu vou investir em tráfego pago se os leads que estão chegando, as pessoas que estão chegando através da minha base, está fazendo eu alcançar o objetivo que eu determinei, né? Então, tudo é muito dinâmico. Se em algum momento eu perceber que a base não está trazendo mais o resultado, aí o que é que eu vou fazer? A gente vai focar e investir em outros canais de aquisição, tá? Então, a gente precisa, em toda e qualquer ação comercial, ser muito proposital, a gente precisa ser muito intencional e, sobretudo, ter foco, sem dispersão, senão a gente não vai conseguir ter resultado, tá certo? Veja, como é que vocês podem ter foco em uma ação comercial se vocês não têm tempo? Entende? Então, eu imagino que o ponto de partida para tudo isso aqui é vocês conseguirem tempo no dia de vocês, 1 hora por dia, 2 horinhas por dia, né, para pensar e para executar a estratégia que nós vamos passar aqui agora, tá certo? Quem tem equipe, quem tem secretário, quem tem outros dentistas que atendem em parceria e que, porventura, vão atender a demanda dessa campanha, precisa também engajar essas pessoas, né? A gente tem aqui a Adriane e Karina, que são sócias, então, vocês precisam estar extremamente engajadas, né? A gente tinha uma reunião marcada aqui, eu falei para a Karina, disse, Karina, é importante que a Adriane também esteja, porque vocês são sócios, não tem como a gente ter uma motivada querendo fazer acontecer e a outra não.
né? Não tem como você estar empolgado querendo fazer o plantão do implante acontecer, ou a sua ação acontecer, e a sua secretária não está, né? Então, você precisa engajar toda a sua equipe, né? Mônica, por exemplo, atende pediatria, né? Se ela fizer uma campanha voltada para pediatria, ótimo, ela mesmo vai atender. Mas se não for voltada para pediatria, se for para clareamento, se for para implante, o dentista que vai atender precisa estar engajado com a campanha também, entende? E, sobretudo, pessoal, vocês precisam monitorar isso diariamente. Se não tiver um monitoramento do que está funcionando, do que não está funcionando, vocês vão ficar fazendo as coisas às escuras, né? E se tiver dando certo, ótimo. Mas se não tiver, vocês vão perder tempo, né? Veja, eu falei que nós temos 30 dias para aumentar 30 mil no faturamento. Concorda? Então, dia após dia, vocês vão precisar estar vendo aquilo que está dando certo, aquilo que não está, melhorando o que não está dando certo, potencializando o que está dando certo. Eu falei para vocês aqui agora que, na minha estratégia inicial, era utilizar diversos canais de aquisição, inclusive o tráfego pago. Só que eu notei até então, ao longo dessas 2 semanas, que o trabalho da base está show de bola, eu não investi no tráfego pago ainda, tá certo? Então, isso precisa ser muito dinâmico. Para que vocês consigam monitorar diariamente, vocês vão precisar dedicar tempo diariamente para isso. Ok, pessoal? Eu vou mostrar aqui agora o mapa mental dessa estratégia. Só um momento. Deixa eu projetar aqui. Eu mandei lá no grupo, pessoal, um mapa mental do script lá da indicação. Vocês conseguiram acessar? Que eu vou mandar esse aqui também. Preciso de um feedback aí, se alguém conseguiu acessar. Quando clica lá, diga, ele não abre não, aqueles pontos em vermelho, entendeu? Eu vou mandar esse link aqui agora e aí vocês já testam aí, tá? Só um momento. No caso, eu tive que baixar um aplicativo. Você estava tentando pelo celular, era, Mônica? Sim. Entendi. Talvez pelo computador não precise do aplicativo, não, tá? Mas acho que celular, sim. Eu vou compartilhar esse aqui agora, vocês já tentam isso simultaneamente, tá? Para me dar um feedback, porque eu preciso que vocês tenham acesso a isso. Então, aqui, qualquer pessoa com o link, eu vou botar e-mail, vou facilitar aí para vocês. Visualizador, copiar link. Copiar o link. Pronto, já mandei no grupo aí. Alguém me dá o feedback se está abrindo, se não está, o que é que está aparecendo. Eu vou projetar aí agora também. Acho que em algum momento eu já mostrei isso para vocês, mas agora a gente vai destrinchar melhor, tá? No meu abriu, porque eu estava com o aplicativo já, né? Aplicativo, né, Mônica? Legal. Então, ótimo. Mais alguém conseguiu aí? Aqui tá indo. Abriu? Aqui abriu. Exatamente aí o que você está expondo no slide. Boa, perfeito, perfeito. É isso aí. É isso aí. Então, pronto. Então, se alguns conseguiram, obviamente que todos devem conseguir. Se alguém tiver alguma dificuldade, me chama lá no privado ou fala no grupo que a gente vai tentando auxiliar aí, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é um mapa mental. Um mapa mental da nossa estratégia que se chama Start Rápido 30 mil, 30K. Já falei aqui que nós vamos ter 2 etapas. Primeiro, a etapa de preparação, depois a etapa de execução. A etapa de preparação é basicamente o momento onde vocês vão desenvolver, né? Vocês vão ajustar a rotina de vocês, a rotina do consultório de vocês. Vocês vão pensar de forma estratégica como vocês vão fazer isso. Obviamente que eu estou passando isso para vocês, mas nunca, pessoal, nunca é apenas um copia e cola. Cada clínica, cada consultório, cada um de vocês tem o seu público, né? Aquilo que faz mais sentido para um pode não fazer sentido para outro. Se tem Mônica aqui que gosta de atender pediatria, como é uma estratégia inicial, talvez seja melhor para ela fazer algo que ela mesma atenda, sem
sem ter que envolver outros dentistas ou não sei como é que está a rotina dela também no consultório, enfim. Cada clínica, cada consultório tem a sua realidade. Cada um de vocês tem um perfil de público que é de vocês, né? Pode ser que um e outro coincidam, mas nunca será apenas um copia e cola. Eu trago para vocês a estratégia, e aí vocês vão adaptar com a realidade de vocês para fazer a execução, certo? E essa adaptação, obviamente, que passa, que é feita, né, nessa etapa aqui de preparação. Então, o que é que a gente vai ter nessa etapa da preparação? 15 dias. Primeira coisa, definir a campanha e a oferta. Lembra que eu falei? Não dá para vender tudo. Não dá para vender Dr. Matheus dentista. Tem que vender Dr. Matheus ortodontista. Enfim, não dá para vender aparelho, tem que vender, ou não dá para vender odontologia, tem que vender aparelho, certo? Se ele é ortodontista e ele trabalha exclusivamente com aparelho, ele tem que vender tratamento ortodôntico, certo? Ele não deve vender todos, enfim, tratamentos genéricos. Então, campanha de marketing tem que ter uma oferta muito bem definida. Na minha estratégia, plantão do implante, que eu estou executando aqui agora, a oferta é implante dentário. Então, a gente manda a mensagem para o paciente dizendo que nos próximos dias nós estamos realizando o plantão do implante dentário aqui na Seclin. Se você tem dificuldade de mastigar, vergonha de sorrir, por falta de um ou mais dentes, essa é a oportunidade de você fazer o seu implante dentário aqui, né? É isso que a gente apresenta ao paciente. Se ele vai precisar de implante ou não, ele vai responder e vai dizer, né? E, assim, tem sido, assim, realmente uma experiência muito bacana, né? Embora a gente já tenha feito outras campanhas, mas eu falei aqui, quem não estava presente na aula passada talvez não tenha visto. Mas na nossa estratégia aqui, no processo, vai um áudio meu falando o nome da pessoa. Lembra que eu disse isso? E isso tá funcionando muito bem, porque as pessoas estão chegando aqui no consultório dizendo assim, rapaz, vi seu áudio e tal, eu pensei que você nem lembrava mais de mim, sabe? As pessoas realmente se conectam e acreditam que aquele áudio foi feito exclusivamente para elas, né? Inclusive, aqui na nossa agenda, eu coloquei lá uma etiqueta para que, ao olhar a agenda, eu já veja claramente que aquele paciente está vindo do plantão do implante. E aí, quando ele entra no consultório, qual é a primeira pergunta que eu faço? Recebeu meu áudio? Aí a pessoa fala, peraí, recebi sim e tal, entendeu? Então, a ideia é justamente essa, gerar conexão. No áudio, eu falo o nome do paciente. E como foi que eu fiz isso? Dediquei tempo para gravar áudios, né, com o mesmo script, mudando apenas o nome, e aí eu gravei áudios com os nomes mais comuns da minha base. Peguei a base, botei lá no ChatGPT, pedi para o próprio ChatGPT listar os 40 nomes mais comuns, 20 masculino e 20 feminino, e gravei esses 40 áudios, tá certo? Então, as pessoas se conectam de verdade. As pessoas chegam dizendo que ouviu o áudio e elas acreditam que eu realmente parei para gravar aquele áudio só para elas, tá? Então, está sendo muito bacana. E foi a primeira vez que eu fiz assim, tá? Gravando um áudio com o nome da pessoa. Está funcionando muito bem, mas muito bem mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa estratégia aqui é definir a campanha. O que é que eu sugiro para vocês? E aí, vamos ver se isso vai funcionar, tá? Campanha âncora. Eu denominei aqui como mês do sorriso renovado, tá? E aí, o nome da campanha é algo que, obviamente, vai passar sobre a análise e a adequação de vocês, né? Vocês podem, inclusive, eu já falei aqui algumas vezes sobre inteligência artificial, ChatGPT, vocês podem, inclusive, pedir sugestão ao ChatGPT, acho que eu mostrei isso, né, na aula passada, tá? Um nome de campanha que seja algo chamativo, que transmita a mensagem de que durante esse mês, durante o mês de setembro, aqui no vocês, vai acontecer um evento lá na clínica de vocês, que é, de alguma forma, de certa forma, imperdível para o paciente, tá certo? Então, eu trouxe aqui uma sugestão de mês do sorriso renovado. E o que é que a gente vai ofertar nesse mês? Algo muito simples.
Um protocolo, limpeza mais clareamento. Limpeza mais clareamento com um ticket de R$ 800. Isso aqui é o que eu faço nas nossas clínicas. Se isso faz sentido ou não para vocês, cabe a vocês fazerem esse julgamento. O que eu deixo assim como ideia? Vocês vão criar um evento, né, teoricamente, o mês do sorriso renovado. Vocês vão dizer, né, na sua comunicação com o paciente, seja ela através do Instagram, através de um card, seja ela através do contato direto com os pacientes da base, mas vocês vão levar a mensagem para ele dizendo que, durante aquele mês, o clareamento, a limpeza e o clareamento, né, está lá com um valor especial, né, uma condição bacana. E, de fato, pessoal, essa condição precisa existir. Não adianta a gente aumentar 30% e dar 20% de desconto, né? Que é o que muita gente faz aí. Ah, tá tendo promoção, Black Friday, aí aumenta 30%, dá 20% de desconto. Não faz sentido. A ideia é que, de fato, o paciente perceba, né, e saia dali do seu consultório com a ideia de que, de fato, foi vantajoso para eles terem ido ao consultório de vocês, à clínica de vocês naquela ocasião. Senão, vocês perdem credibilidade. Em um próximo momento, em uma outra campanha, as pessoas não vão mais acreditar, certo? Então, veja, isso aqui é uma oferta âncora, é uma oferta que vai apenas atrair as pessoas para o consultório. E é óbvio que a pessoa que chega lá para fazer uma limpeza e clareamento, muito provavelmente pode precisar de uma extração, pode precisar de um canal, pode precisar de facetas, pode precisar de implantes, certo? Pode precisar de diversos outros tratamentos que vocês, obviamente, vão ofertar. E é justamente isso que está aqui, ó, oferta de upsell. O que é upsell? Você vender mais, vender outros tratamentos, ou vender tratamentos mais caros para o paciente que já está comprando de você, certo? Pessoal, só um momento. Tem alguém aqui me chamando aqui na frente, deixa eu só, tá gritando aqui, tá me incomodando demais. 2 minutinhos. Desculpa, viu? Como me chamando aqui eu estou no escritório novo aqui, ó. É um escritório comercial que a gente está montando aqui, que vai ficar só o pessoal do comercial. E tem uma porta de vidro aqui, quem está lá fora está me vendo. Tem um rapaz chamando ali, gritando, está me incomodando, assoviando. Mas vamos lá. Todos aqui acompanhando. Então, a gente tem aqui a nossa oferta gancho, que vai atrair as pessoas para a clínica, para o consultório, e nós temos as possibilidades de vender outros tratamentos para essas pessoas. E aí, eu já disse aqui, né, além dos procedimentos convencionais e clínicos, a gente pode vender facetas, quem trabalha com facetas, a gente pode vender implantes, quem tem implantodontista ou faz implantes, né, e todos os procedimentos clínicos. O que é que a gente tem como meta para uma ação como essa? Eu já falei, basicamente, faturar 30 mil em 30 dias de execução. Para isso, né, vocês vão precisar vender, né, a oferta por aqui, o pacote, clareamento mais limpeza, limpeza mais clareamento, fazer 20 vendas, que vai dar um total de 16 mil, e faceta, implantes ou outros procedimentos com ticket mais alto, R$ 4.000, vocês precisam fazer apenas 4 vendas, tá certo? Com isso, vocês vão faturar aqui algo em torno de 32 mil. Como eu disse, pessoal, é óbvio que
cabe a vocês analisarem se, de fato, essa oferta condiz com a realidade de cada um. Na minha sugestão é que vocês comecem com algo simples. E eu acho que limpeza e clareamento é algo simples de vender, algo que as pessoas buscam com muita frequência, algo que cuida da saúde e da estética, né, que é o que as pessoas buscam, algo que é fácil de entregar, né? Então, você vender limpeza e clareamento é fácil de entregar. Você vender implante, peraí, é mais difícil você vender isso em um grande volume, né? Você mesmo que opera, como é que está sua... Enfim, então, é algo muito tranquilo de se vender, algo que tem uma demanda grande no mercado e que, sobretudo, é fácil de entregar, tá? Dentro dessa estratégia, a sugestão que eu trago para vocês de oferta seria essa. A gente vai aí, ao longo desses 15 dias, conversar, tá? Eu estou aberto para aquelas reuniões individuais, lembram? É só sinalizar para a gente marcar essas reuniões e juntos aí pensar e aperfeiçoar melhor a estratégia de cada um de vocês, certo? Mas essa aqui é a ideia inicial, tá bom? Então, depois que a gente definir a campanha e a oferta, a gente precisa definir quais são os canais de aquisição que nós vamos trabalhar, tá? Então, a ideia é que em uma ação como essa, vocês trabalhem o Instagram, vocês trabalhem o marketing de referência, né, as indicações. Quem assistiu o vídeo do Flávio Augusto aí, que eu compartilhei lá no grupo? Quem assistiu? Assistiu, Jogafá? Depois assista. Depois assistam, que eu achei muito legal, porque ele fala basicamente tudo o que a gente vem conversando aqui ao longo dos dos últimos encontros, né? Então, eu achei muito bacana. E eles reforçam. Ele trouxe um detalhe, assim, uma fala que me chamou a atenção. Ele disse, ó, referência não se pede, se pega. Então, eu vou até mudar, a partir de agora, eu não vou falar mais pedir referência, eu vou falar pegar referência. É mais bonito, né, Josafá? Né? Do que pedir. Então, eu vou adotar isso aí para mim, até porque ele sabe muito o que fala, viu? Então, ó, nos canais de aquisição, Instagram, marketing de referência, os contatos que vocês já têm aí na clínica de vocês, é obviamente que quem tem a clínica há pouco tempo vai ter uma base de dados pequena, mas ainda assim existe, tá? Quem tiver uma base de dados grande, ótimo, tem um oceano azul aí gigante para navegar, tem uma grande mina de ouro, viu, Jéssica? Na aula passada eu disse aqui que a base de dados é uma mina de ouro, e também vocês vão buscar parcerias locais, tá? Vocês vão implementar isso aqui tudo de vez? Não, pessoal, não tem essa necessidade, né? O que é que eu indico, assim, de imediato? Instagram, marca de referência e base de pacientes, tá certo? Social selling no Instagram, durante o período, vocês também vão utilizar, né, esse tipo de abordagem. A pessoa seguir o perfil da clínica, já manda uma mensagem para elas, porque lembram que eu disse, se alguém segue o perfil profissional de vocês, ou da clínica e consultório de vocês, se não for amigo, se não for familiar, ou concorrente, ela está interessada em algo que você oferece. Então, se ela seguiu buscando algo e recebe uma mensagem dizendo que durante o mês de setembro está tendo uma campanha, né, do mês do sorriso renovado, com condições especiais, obviamente que existe uma tendência dessa pessoa já agir na avaliação, tá? Então, esse aqui serão os canais de aquisição. Todos esses canais aqui são canais com investimento zero. Vejam que eu não coloquei aqui tráfego pago, vejam que eu não coloquei aqui rádio, vejam que eu não coloquei aqui panfleto, tá certo? Eu trouxe canais de aquisição que vocês não vão precisar investir em nada além do tempo. Se bem que nosso tempo é muito valioso, né? O que é que vocês vão fazer no Instagram? Né? Isso aqui lá na fase da execução, a gente vai trazer com mais detalhes, mas basicamente durante esse mês de setembro, publicações diárias, story feed, falando e tratando sobre aquilo que vocês estão ofertando na campanha, certo?
postar conteúdo de antes e depois do tratamento, bastidores, né? Mostrar o profissional, humanizar aquela situação, ok? Então, basicamente, conteúdo simples, conteúdo que até com a auxiliar de vocês ali do lado, enquanto vocês atendem, ela consegue fazer um vídeo e postar, né? Um antes e depois, você consegue ter um clareamento, fazer com o celular, obviamente, tentar fazer uma foto minimamente, né, bem tirada, bem editada para postar, mas é o tipo de conteúdo que vocês não vão precisar de um assessor para estar do lado de vocês, de um filmmaker, né, que chama, gravando. Se tiver, se puder, ótimo, certo? Mas se não puder, se não tiver, faz com o que tem. Primeiro começa, depois melhora, tá certo? Então, primeiro ponto, definir a campanha. Segundo ponto, definir os canais de aquisição. Já trouxe aqui para vocês. Aí cada um precisa ser trabalhado individualmente. A estrutura, né? Então, depois vocês vão precisar preparar a estrutura e os materiais para essa campanha, ok? Então, se tratando de contatos, de receber contatos, de fazer contatos de forma ativa com os pacientes, é preciso ter organização. Então, vocês vão precisar, de alguma forma, de algum sistema para isso, de uma planilha, de qualquer coisa que vocês possam organizar esses contatos, entende? A gente tem os sistemas de CRM, eu acabei de mostrar para vocês aqui o CRM lá do sistema da clínica, onde a gente organiza todos os contatos da base, né? E existe a filinha ali, né? O paciente que recebeu a primeira mensagem, o paciente que respondeu, o paciente que agendou, o paciente que não agendou, mas não compareceu, o paciente que compareceu. Então, em cada uma dessas colunas, a gente vai organizando esses contatos, e isso é essencial, certo, pessoal? Isso é essencial porque a gente não está falando de mandar mensagem para uma pessoa, a gente não está falando de mandar mensagem para duas pessoas, e se não houver uma organização mínima, vocês vão esquecer, né? A secretária de vocês vai mandar uma mensagem hoje e não vai responder amanhã, se tiver uma demanda maior de mensagens, entende? Então, tem que ter uma organização, e nessa fase de preparação, vocês vão precisar também fazer isso. Eu trouxe aqui algumas sugestões, ó. Por exemplo, vocês podem fazer isso por planilha, uma planilha de Excel, onde vocês vão ter lá o nome, o telefone e o status do contato. Então, qual é o status? Agendado, avaliado, fechou o tratamento, não fechou o tratamento, certo? Vocês podem organizar e conseguem organizar isso em uma planilha Excel. Agora, é óbvio que é mais difícil, né? A tecnologia nos ajuda. E existem possibilidades da gente fazer isso também sem investimento nenhum. Falei na aula passada sobre o Trello. Eu ia até mandar um vídeo para vocês explicando mais o Trello, mas eu achei melhor deixar para a oportunidade aqui, quando a gente for implantar isso, tá certo? Para não causar uma confusão. A gente tem sistemas de CRM, controles de relacionamento, como o como, né, sendo redundante, como é o nome do sistema mesmo, tá? Esse sistema, ele tem planos ali a partir de R$ 81,00 por mês. Nós temos o RD Station, isso aqui é só uma sugestão, que também tem planos a partir de R$ 59,00 por mês, né, possui uma versão gratuita. Qual é a vantagem desses dois sistemas aqui? Que esses dois sistemas vocês conseguem vincular com o WhatsApp de vocês, da clínica de vocês. Então, a pessoa que mandar mensagem no WhatsApp já vai cair dentro desse sistema, lá na etapa inicial. Vocês só vão tratando eles etapa após etapa. É importante, quem puder investir, outro. Quem não puder e não quiser investir agora, vai fazer isso de uma outra forma, de uma forma mais manual, mas é preciso ter esse controle, certo? Pode falar, Mônica. Diego, isso aí vai estar disponível para a gente, né, lá no aplicativo, para a gente lembrar depois? Já tá sim, eu vou deixar lá naquele link e vai ficar disponível para vocês, tá certo? Para vocês terem acesso a isso. Pode falar, Matheus. Eu digo, só para complementar, que o Felipe falou uma vez do Clinicop. Eu andei função dele, eu achei muito interessante, porque você já trabalha o paciente como tudo dentro da clínica, sabe?
ele tem toda essa parte de CRM, tem a parte de CRC também, para a questão do aniversário, para as mensagens automáticas, tem tudo que você busca de uma forma integrada, ou seja, você trabalha o paciente como um todo, você não fica meio que com dois sistemas avulsos. Vou pegar aqui, vou mudar para o outro. Lá você tem tudo. Acho que é válido para quem quer, só que o investimento é alto, parece que é 300 e alguma coisa por mês, para ter o sistema completo. Com CRM, né? Isso. Aqui E o CRC também. Aqui no OnDoctor também, no sistema que a gente trabalha, ele também já tem o CRM, que eu vou mostrar a vocês, né? Só que é um CRM um pouco limitado, por isso que a gente não usa ele para tudo. Ele não conecta com o WhatsApp, por exemplo, né? Só que eu consigo organizar todos os clientes que já estão cadastrados no sistema. Os clientes que não estão cadastrados, eu também não consigo ter controle nesse CRM. Então, por isso que aqui no CRM do OnDoctor a gente só utiliza para os clientes da base, os pacientes da base. Os pacientes que vêm de tráfego pago, que vêm do orgânico, que vêm no dia a dia por outros canais, a gente utiliza aqui um outro CRM, que é o Forchat. Eu não coloquei ele na sugestão para vocês aqui, porque ele é um CRM fechado apenas para clientes da Foco Marketing, que é a empresa que faz a nossa assessoria, tá certo? Então, não faria sentido eu colocar ele aqui como sugestão para vocês. Então, é importante, pessoal, ter esse controle, tá? Na implementação, vocês vão precisar disso. Se quiser investir um pouco, tem aqui o RD Station que vai atender. Se não quiser, eu sugiro que faça isso através do Trello, tá bom? Vocês vão precisar, pessoal, filtrar também aqui na estrutura, né, nas informações e materiais, vocês vão precisar filtrar os contatos que vocês têm aí. E aí eu falei na aula passada, quem tem sistema, ótimo, vocês conseguem isso com 2, 3 cliques. Quem não tem sistema, vai no WhatsApp, vai na agenda, vai nos prontuários. Vocês precisam listar essas pessoas que em algum momento passaram pela clínica de vocês, que foram atendidas por vocês, ou que simplesmente mandaram mensagem para vocês, tá certo? Mesmo quem tem sistema, pessoal, o que é que acontece? Às vezes alguém entra em contato no WhatsApp, pedindo uma informação, e aquela pessoa não vai para o sistema, vocês não cadastram eles no sistema, tá? Porque vocês só cadastram se ele agendar. Às vezes ele não agenda. Mas veja, no momento que ele te mandou mensagem, que disse o nome dele, você tem ali uma informação valiosa, que é o nome e o número de telefone. Então, essas pessoas também precisam, de alguma forma, serem salvas. Esses contatos precisam serem salvas. E aí, o que é que eu costumo dizer ao pessoal que trabalha comigo aqui, olha, se alguém mandou mensagem para a clínica, pedindo a informação e não agendou com a gente, ele tomou o nosso tempo. Inicialmente, ele foi chato com a gente. Então, em algum momento, a gente vai ser chato com ele, oferecendo algo, ou chamando ele para vir na clínica para alguma coisa. Entendeu? Então, tenham essa mentalidade de que todo lead, toda pessoa que entra em contato com vocês, se torna uma oportunidade. Portanto, vocês precisam ter essas informações salvas em algum lugar. Então, olha, listar a base, tá? Preparar os cards de divulgação de rede social. Vocês vão fazer uma campanha, vocês precisam ter um card, tá? Eu falei para vocês que o vídeo, ele performa muito bem, performa muito melhor que um card estático no Instagram. Mas, sim, vocês vão precisar ter um card, algo visual, algo bonito, bem feito. E aí, para isso, pessoal, pelo amor de Deus, vocês precisam contratar alguém que faça bem feito, tá certo? Esquece, como é o nome, aquele Canvas, né? Quem contrata alguém para fazer uma arte legal, uma arte bonita, com logomarca bem elaborada, tá? Cuidado com nosso código de ética, tá certo? Com que vocês vão divulgar, se bem que agora já é permitido divulgar desconto, embora eu não divulgue ainda, não acho que é necessário nesse momento, mas já é permitido, já tem clínica divulgando, desconto 10, 20%, dia do não sei o que antes era proibido, agora é Botox Day, né? Clareamento Day, já é permitido, tá certo? Então, dentro disso, vocês vão elaborar a estratégia e fazer o card, tá? Caso alguém queira ser tão agressivo ao ponto de botar um desconto, a gente pode conversar isso individualmente, né? Mostrar, falar sobre os prós e os contras disso, tá certo? Eu, como disse, não faço isso, mas se alguém decidir fazer, já é permitido
não é mais uma infração ética, segundo o nosso código de ética, tá certo? Então, precisa ter um card e precisa ter vídeos também bem gravados. Eu falei aqui anteriormente que vocês vão ter os vídeos do dia a dia, o conteúdo do dia a dia que vocês vão fazer, e para isso não precisa de grandes produções, mas pelo menos um vídeo, vocês também precisam ter um vídeo bem gravado, com roteiro, explicando a campanha, né, a oportunidade que os pacientes vão ter em usufruir da campanha com vocês, tá certo? É preciso ter isso, ter um card bem feito e ter um vídeo bem feito para a apresentação, para lançamento da campanha, tá? Se vocês forem lá no meu perfil, vocês vão ver que tem um vídeo, acho que eu até mandei esse vídeo para a Karina, tem um vídeo lá que eu fiz sobre a mentoria, né? E aí, obviamente, que foi um vídeo onde eu estava bem vestido, né? Um vídeo bem gravado, com iluminação, com microfone, né? Um vídeo editado, certo? Que eu fiz para apresentar esse programa de mentoria. Mas eu faço isso, esses vídeos bem produzidos todos os dias, ok? Então, vocês também vão precisar fazer um vídeo como esse. Tá certo, pessoal? E, por fim, na fase de preparação, eu já falei aqui, né, vocês vão precisar treinar a equipe. Eu falei sobre engajar é motivar, é trazer o pessoal que trabalha com vocês para dentro do jogo, para que todo mundo abrace a causa e caminhe junto, que tragam a meta de vocês, né, para eles também, certo? Mas, sobretudo, vocês também precisam treinar. Se existe uma secretária que vai atender essa demanda, que vai atender esses leads, que vai mandar mensagem para os seus pacientes, que vai conversar com seus pacientes no WhatsApp, ela precisa ser treinada. Ela precisa saber o que ela está falando. Ela precisa ter um script, um roteiro. Ela precisa saber contornar as objeções. Entende? E aí eu falei aqui mais cedo que no grupo teve uma paciente hoje que mandou o áudio, né, dizendo que quem já serviu, a pessoa que ganha um salário mínimo fazer implante, mal dá para pagar as contas, né? Aí a menina perguntou, Diego, aqui a gente tem a objeção de preço, né? Então, elas que estão fazendo isso, elas estão sendo treinadas, né, como tratar as objeções. Uma das objeções é o preço, é caro. As pessoas perguntam, e aí, implante é caro? Quanto é? Elas têm um roteiro para tratar isso. E aí a menina mandou no grupo aqui, a Angélica, né, disse, Diego, e agora, como é que eu trato essa objeção? Eu disse, Angélica, isso aí não tem o que tratar, né? Realmente é paciente. Não adianta a gente vender para quem não pode comprar. Concordam comigo? A gente tem que vender para pessoas qualificadas, para pessoas que podem e que precisam comprar aquilo que a gente está vendendo. Certo? Aí eu disse a ela, essa objeção não precisa tratar. Amor ao próximo. Certo? Então, a equipe de vocês vai precisar, a secretária, ou até vocês mesmos, quem trabalha sozinho ainda, quem está com tempo livre, quem está respondendo o WhatsApp, também precisa ter a ciência, precisa passar por esse treinamento de como tratar essas objeções, de como conduzir o paciente até o agendamento, certo? Vocês, enquanto dentistas, ou os dentistas que vão atender essas demandas, precisam ser treinados de modo que eles tenham a capacidade de converter um número maior de vendas, tá certo? Não é só chegar, abrir a boca, fazer o clareamento e a limpeza e tchau. Não. Aí a campanha não faz sentido, tá? Vocês precisam ter uma postura ativa e de venda dentro do consultório, e para isso precisa de um treinamento. Precisa saber como abordar esses pacientes, tá? Então, pessoal, a nossa fase de preparação será basicamente essa. Nós teremos 15 dias para fazer isso, teremos um pouco mais, né, até o final do mês, tá bom? Inicialmente, o que é que eu peço a vocês? Eu perguntei aqui se todo mundo estava disposto, ninguém disse que não. Então, assumam esse compromisso aí com o consultório de vocês, com a clínica de vocês, com a vida de vocês, com a profissão de vocês. Se Felipe fizer esse dever aí, Josafá, e tiver o resultado que a gente espera, eu acho que ele não vai ficar até dezembro mais, viu, Josafá? Rapaz, assim espere, bora ver se plantando implanta aí, viu? Bora ver se só depende de mim, não. Pois é. Certo? Então, dediquem esse tempo, pessoal. Vou reforçar, vou ficar disponível, estarei disponível aqui para a gente agendar as reuniões individuais, para pensar e para preparar a estratégia de cada um de vocês, tá certo? E
no dia 1º de setembro, a gente entra nessa execução. Semana que vem, voltaremos a falar sobre isso, né? Então, até o término de setembro, aí, nós vamos estar aqui conversando sobre como vocês alcançarem esses 30 mil a mais no faturamento de vocês. Combinado? Então, basicamente, as próximas aulas, os próximos encontros serão sobre isso. Pode ser que no andar aí surja algo novo no canal de aquisição, né, um inscrito em alguma coisa. Enfim, eu vou trazer tudo isso para que vocês consigam aplicar e ter o resultado que a gente espera. Beleza, pessoal? Já passamos um pouquinho do nosso horário, eu considerei porque alguns atrasaram. Mas fiquem todos com Deus. Tem algum feedback aí, alguém? Deixar alguma mensagem. Eu já dei o feedback no início. Não, então pronto. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, viu? Espero que tenha sido uma aula bacana. E lembrem, clareamento caseiro. Se não fizer, não tem resultado, viu? Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, irmão. Boa noite. Bora alinhar esse encontro, viu? Essa reunião aí, nossa. Estou à disposição. Vamos lá. Bom de WhatsApp, né? Estou melhor. Melhore, melhore. Valeu. Tamo junto. Vou mandar mensagem já pra tu. Valeu.